Olá pessoal, hoje iremos falar sobre relações de Maxwell. As relações de Maxwell, elas são obtidas por meio de derivadas parciais, né? E as relações de Maxwell ela é muito usada em termodinâmica. Bem, sendo uma função do tipo que dependa de x, y e z, sendo constante, esse df, esse diferencial, é uma diferencial exata, se isso acontecer. Por quê? Porque a diferencial exata tem isso aqui, esse diferencial é igual a zero. Se essa função é constante, então a diferencial de uma constante é zero, então isso torna-se uma diferencial exata. Sendo que o diferencial total para uma função que depende de x, y e z é dado por essa equação 1, né? Onde aqui temos a derivada desse f com relação a y ou com relação a x, isso parcialmente, né? Onde temos y e z constante, aqui com relação a y, onde x e z é constante, e aqui com relação a z, onde x e y é constante. Bem, agora redefinindo, né, a equação 1, chamando de mx o diferencial com relação a x, o ny o diferencial com relação a y e pz o diferencial com relação a z. Temos o seguinte, uma diferencial exata, né, reescrevendo a equação 1, que é essa equação aqui, fazendo a substituição da equação 2, temos essa equação 3. E como estamos tratando de uma diferencial exata, então esse diferencial é igual a zero. Bem, e para uma diferencial exata, né, temos as seguintes relações das derivadas cruzadas, ou seja, se isso aqui é uma diferencial exata, essas relações são válidas. Se não fosse exata, essa relação aqui não seria válida. Então, para uma diferencial exata, temos que a derivada segunda de f é igual à derivada segunda de f, de modo que aqui embaixo estamos alternando as derivadas. Aqui estamos derivando primeiro y, depois x, e aqui x, depois y. Nessa outra aqui é mais fácil ver que estamos derivando parcialmente em relação a y, o df com relação a x, e aqui estamos derivando com relação a x, o df com relação a y. Como aqui o df com relação a x temos temos que aqui foi definido que lá na equação 2 que a derivada com relação a x era mx, a derivada com relação a y era ny e com relação a z era pz, né? Então, como estão derivando com relação a x, então quer dizer que estamos derivando o mx, né? E aqui com relação a y, então é o ny. Então a gente pode simplificar por essa equação 4 aqui. Nesse caso aqui, com derivando com relação a x, temos que y e z eram constantes. E como aqui isso tudo tornou agora a derivada com relação a y, então temos que esse termo aqui é x e z é constante. Agora, porque aqui está derivando com relação a y. Nesse outro lado, temos que antes, aqui estava derivando esse f com relação a y, então x e z era constante, enquanto que o total, né, estamos derivando com relação a x, então y e z é constante. Então essa é a primeira relação de Maxwell para essa equação 3 aqui. A segunda relação de Maxwell leva em consideração esses dois termos. A primeira foi o seguinte, a primeira a gente fez a derivada com relação a y desse termo e depois a derivada com relação a x desse termo aqui, certo? A segunda, a gente vai fazer a relação desse termo com esse termo aqui e esse termo com relação a z e depois esse termo com relação a y. Então, essa aqui, de forma análoga, essa aqui temos a segunda relação de Maxwell. E a terceira é fazendo entre esses dois termos, ou seja, esse aqui com relação a z e esse aqui com relação a y. Ou seja, o dn com relação a z e o dp com relação a y. Onde aqui, como esse aqui estão derivando com relação a y, então x e z é constante, e aqui com relação a z, então x e y é constante, na verdade. X e y aqui está errado. Bem,
Essas relações, né, na termodinâmica, elas são bastante usadas porque é possível relacionar, como é que se diz, grandezas físicas que inicialmente elas não têm aparentemente nenhuma característica relacionada. Então, a partir dessas relações de Max, a gente consegue relacionar grandezas físicas. Por exemplo, a gente pode substituir o mx, o ny e o pz por grandezas do tipo temperatura, volume, energia interna, pressão, entropia, etc. Assim como suas variáveis, né? X e y aqui, lá, aquelas variáveis parciais, a gente pode substituir por volume, temperatura, pressão, etc. Né? No caso de haver mais que 3 variáveis, ou seja, aqui o f possuía x, y e z, era a função dessas 3 variáveis. No caso de possuir mais variáveis, aí temos mais relações de Maxwell, né? Porque, por exemplo, aqui, como são 3 variáveis, né, x, y e z, a gente relaciona 3 vezes, que é esse com esse e esse com esse. Então dá 3, como é que se diz, relações de Maxwell. No caso de haver 4, por exemplo, teremos que fazer esse com esse com esse e esse com esse. E depois esse com esse com esse com esse. Então, para cada um vai ter 4, então vai ter 3, então vai ser 9 relações de Maxwell. Se tiver 4 variáveis, se tiver 5, aí será 25 variáveis, ou 25 relações de Maxwell. Entendeu? Então, vai muito depender da quantidade de variáveis. Se fosse 2 variáveis, só teria uma relação de Maxwell, que seria essa com essa e acabou. Então, vai depender da quantidade de variáveis. Em um vídeo futuro, irei fazer para um caso mais geral, dar um exemplo para 4 ou 5 e fazer para um caso mais geral as relações de Maxwell, generalizá-la. E também em um vídeo posterior, iremos relacionar essas relações de Maxwell usadas na termodinâmica. Bem, essas foram as referências usadas, né, para executar esse vídeo, para a elaboração desse vídeo, desse conteúdo. Caso tenha gostado do conteúdo, peço que se inscreva no canal, assine as notificações e também dê like ao vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.